identidade de Cristo. Quero essa marca em mim, por Ele aceito, e serei fiel até o fim. A identidade de Cristo. Quero essa marca em mim, por Ele eleito, para servir. Olá, boa noite. A Bíblia diz quão bom e quão agradável é quando nós nos reunimos como irmãos. Você é bem-vindo à igreja do IABC. Você é aluno, você é membro da comunidade e você também que nos acompanha pela internet na segunda semana de oração Identidade do IABC. Seja muito bem-vindo e que o Espírito de Deus possa pousar sobre a sua vida e você possa ser beneficiado por ter escolhido estar conosco nessa noite. Agora nós vamos ouvir uma oração pelo aluno Gabriel. Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai que estás nos céus, nesse momento somos gratos a Ti por mais um dia debaixo dos Teus santos cuidados. Queremos pedir a Tua presença que se faça em nosso meio, Senhor. Que nós possamos aprender mais sobre Ti nesta noite e que possamos entregar totalmente nossas vidas em Tuas mãos. Esteja conosco durante a programação que iremos ouvir nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Não poderia imaginar essa vontade de contigo te encontrar, de te dizer como sofri e admitir o quanto errei. Todo esse tempo que eu passei tão longe aqui a perecer. Não poderia imaginar que o meu passado tu pudesses esquecer. Os momentos que eu vivi, tu sempre estavas junto a mim. Todo esse tempo que eu passei tão longe aqui pra te encontrar. Mas quando decidi voltar, meu mundo abandonar, pensei que tu pudesses me ajudar. Me estendeste a tua mão, me deste o perdão, mas nos teus braços como um rei eu me senti. Me deste abrigo, me deste colo, como na primeira vez. Porque me amas, eu não entendo, mas dos teus braços eu não quero mais sair, não quero mais sair. Mas quando eu decidi voltar, meu mundo abandonar, pensei que só tu pudesses me ajudar.
me estendeste a tua mão, me deste o perdão, e nos teus braços como um rei eu me senti. Me deste a vida, me deste abrigo, me deste colo como na primeira vez. Porque me amas, eu não entendo, mas dos teus braços eu não quero mais sair. Oh, me deste a vida, me deste a vida, me deste abrigo, como na primeira vez. Porque me amas, eu não entendo, mas dos teus braços eu não quero mais sair, não quero mais sair. Não quero mais sair. Amém. Olá, tudo bem com vocês? Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 2, versos 19. 2 Reis, capítulo 2, versos 19. Eu quero saudar cada um de vocês. Quero ratificar a alegria e o privilégio que eu tenho de estar aqui com vocês mais uma vez. Quero saudar cada um dos amigos que estão acompanhando esta semana pela internet. Você que está na sua sala, você que está talvez no seu quarto, você que está em casa, ou talvez ainda esteja no trabalho. Que Deus abençoe você aí onde você está. E que as bênçãos que nós queremos receber aqui, e que eu tenho certeza que nós estamos recebendo, que você receba aí também. 2 Reis, capítulo 2, versos 19. Esse verso ele vem trazendo uma resposta a uma inquietação. Uma inquietação que muitos de vocês trazem em seu coração. Você, como aluno dessa instituição, você chega aqui e você diz assim: agora sim, eu estou em um ambiente diferente, eu estou vivendo uma situação diferente, aonde tudo direciona para eu ter um relacionamento íntimo, especial, diferente, incrível com Deus. E muitos de vocês chegam para o pastor e dizem assim: pastor, por que é que parece que quando eu coloco a planta dos meus pés aqui, parece que eu sou mais provado ainda? Por quê? Vamos ler aqui. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor. Porém as águas são más, e a terra é o quê? Estéril. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eliseu, o profeta, chegou na cidade, entrou, os líderes da cidade chegaram e disseram: Eliseu, olha para a nossa cidade, linda, olha para tudo isso aqui, perfeito, só que a água é ruim e a terra é estéril. Qual era o problema de Eliseu? Ou o que Eliseu tinha a ver com o problema da água ou da terra? Se está tendo problema com a água, vai lá, corre atrás do argentino, né? E diga: amigo, está faltando água aqui. Ou se o problema da terra, vá lá e procura a turma que coisa, vamos resolver. Agora, o que é que tem a ver o profeta com o problema da água e da terra? Para que você tenha a resposta
a essa pergunta, nós temos que voltar lá no início do capítulo 2, lá no verso 1. Capítulo 2, verso 1 vem dizendo, ou vem narrando alguns acontecimentos que ocorreram antes deste momento, ou antes dessa abordagem, ou antes dessa proposta indecente que fizeram para Eliseu. Olha o que diz aqui: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu, e disse a Eliseu: fica-te aqui em Gilgal, porque o Senhor me enviou a Betel. Gilgal significa lugar de paz. Elias disse assim para Eliseu: Eliseu, fica aqui só na paz, tranquilo, sem estresse, sem cobrança, sem problema, fica na boa, porque o Senhor me enviou a Betel. E olha a resposta de Eliseu. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Eliseu, ele estava convicto, decidido a não largar Elias de jeito nenhum. Sabe por quê? O verso 3 responde: então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que hoje o Senhor tomará o teu mestre, ou o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu Eliseu: eu sei, mas fica quietinho, ó. Fica quieto, não fala nada para ninguém. Deus iria tomar Elias naquele dia. E Eliseu colou em Elias, sabe? Colado mesmo, se agarrou em Elias e disse: não vou soltar Elias de jeito nenhum, porque hoje ele vai subir. E se tiver uma vaguinha no busão, eu estou indo também. Não vou largar do pé dele de jeito nenhum. E é incrível que eles chegaram em Betel, onde tinha uma escola, um internato, igual nosso aqui. E aí a turma saiu ao encontro de Eliseu e disse: Eliseu, você está sabendo que Deus vai levar Elias para o céu e vai ser hoje? Sabe o que é incrível? É que a gente folheia toda a Bíblia. Aqui é o 2 Reis, você vai lá em 1, você vai lá em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Samuel, você folheia tudo e você não vai achar um versinho dizendo a data, o dia e o horário que Deus ia levar Elias para o céu. Mas aquela turma estava tão interessada na vida dos outros, tão preocupado com a vida do outro, que eles sabiam o dia e o horário, o horário não, mas o dia e a semana e o mês e o ano que Deus ia levar. Estava tão preocupado com a vida de Elias, que eles foram fofocar para Eliseu. E às vezes nós nos preocupamos tanto com a vida do outro, mas tanto, que a gente esquece do foco, do objetivo principal que nós temos em nossa vida, aquilo que vai formar ou não a nossa identidade. Porque os alunos dessa escola de Betel receberam uma identidade, sabe do quê? Fofoqueiros. Por quê? Porque em um determinado momento da história, a história narra o vacilo que eles cometeram. Pare e pense. Que identidade você está formando? O que é que você passa para as outras pessoas? Como eles lhe veem? Mas vamos continuar. Não é sobre isso que eu vim falar, não. O verso 4 diz assim, ó: disse Elias a Eliseu: fica-te aqui em Betel, porque o Senhor me enviou a Jericó. Betel significa lugar de bênçãos. Porém, Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram para Jericó. Quando chegaram em Jericó, que é a cidade aqui da abordagem, quando chegaram em Jericó, o verso 6 diz assim, ó: disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui em Betel, ou em Jericó, perdão, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Jericó significa lugar de vitória. E Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E o verso 9 diz assim: havendo eles passado o rio Jordão, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Para um pouquinho. Eliseu acabou de encontrar, sabe o quê?
a lâmpada mágica. Ele acabou de encontrar a lâmpada não com 3 pedidos, mas com um só. Um pedido: pedes o que quiseres. Cara, para e pensa. O que você pediria? Hã? Se a coisa está ruim lá em matemática, eu já imagino o que você ia pedir. Não, mas é sério, o que você pediria? O que é que tem lá no fundo do seu coração que você mais deseja? Ô pastor, que aquela garota pelo menos desse uma olhadinha para mim. Estou brincando. Sabe, Eliseu tinha a oportunidade nas mãos. E você sabe o que foi que ele pediu? Está aqui, ó. Disse Eliseu, verso 9: peço-te que me toques por herança, porção dobrada do teu espírito. Sabe o que Eliseu estava pedindo? Elias, se for possível, eu gostaria de ser o seu sucessor. Alguns interpretam como porção dobrada, dizendo assim: eu quero ser 2 vezes mais profeta que você. Se você mandou descer fogo, eu quero mandar descer fogo 2 vezes. Se você foi tratado lá pelos pássaros, corvo, eu quero que os gavião venham me trazer. Não é isso. Porção dobrada significa que quando a herança de um homem era dividida entre os filhos, o primogênito recebia o dobro dos outros. Então ele não queria ser igual, ele queria ser o primogênito, o substituto de Elias. Ele queria ser um profeta. Só que tem um detalhe. Elias sabia que não era ele, ou não é Elias, ou não é o pastor William, ou seja lá qual for o pastor, ou seja lá quem for, que escolhe os dons. Quem escolhe os dons para as pessoas? Deus. E Elias, esperto pra caramba, teve uma ideia. E colocou em prática. E ele disse assim, ó: tornou-lhe Elias: dura coisa você me pediste, companheiro. Agora é o seguinte: todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te farás. Porém, se não me vires, não te farás. O que Elias disse? Elias disse assim, ó, é o seguinte: nós vamos andando junto aqui. Se você me ver quando eu subir, significa que você receberá a herança do meu ministério, ou do meu dom profético. Agora, se você não me vê, significa que você não será o meu sucessor. Ele pensou, bom, é Deus quem decide. E se Deus quer que ele seja o meu sucessor, Deus vai permitir que ele me acompanhe. Se Deus achar que não, nós vamos nos separar e eu estou livre dessa bomba. E você sabe o que aconteceu. Uma capa bateu sobre a água, 2 homens atravessaram, uma carruagem entrou entre eles. Elias subiu nessa carruagem, ela começou a subir, a capa foi jogada e um homem voltou, bateu com a capa no rio, atravessou o rio, chegou na cidade e os homens da cidade vieram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Eliseu, olha a nossa cidade, ela é bem situada, porém a água é saloba e a terra é estéril. Sabe o que é interessante? É que Elias havia acabado de passar por ali. O texto bíblico diz que por várias vezes Elias passou por aquela cidade, mas ninguém foi abordar Elias com o problema da água e da terra. Sabe por quê? Porque eles tinham a absoluta certeza que Elias era um profeta do Senhor. Mas quando Elias foi tomado ao céu, Eliseu chegou com a capa de Elias, eles foram testar o ministério de Eliseu. Eles foram ver se Eliseu era ou não um profeta de Deus. Todas as vezes que você é separado para uma missão, todas as vezes que você é escolhido para fazer algo, você será provado. Você será testado. É por isso que quando você entra numa instituição como essa e você olha e diz assim: agora eu estou em um lugar excelente, agora todos
Os programas convergem para me ajudar. Aqui tem o pastor mais próximo de mim. Aqui tem o diretor para me ajudar. Aqui tem os preceptores. Tem o culto pela manhã, tem o culto à tarde. A escola é fantástica. E por que eu sou tão provado? É porque quando você é separado, como vocês foram, para algo fantástico e extraordinário, o inimigo vai tentar provar vocês. Eliseu foi provado. Aí você diz assim: mas pastor, isso só acontece com Eliseu. É mesmo? Vamos lá no Novo Testamento. Atos, capítulo 3. Verso 1 em diante. Marca aí que nós vamos voltar para o Eliseu. É só para você ver como um ministério ele foi testado lá no Antigo Testamento, no Novo e agora com você. Olha só. Atos capítulo 3, verso 1 em diante diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. E era levado um homem coxo de nascença, o qual o punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrando no templo, implorava que lhes desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Dois aspectos. Primeiro, eles disseram assim: não possuímos prata e nem ouro. Diz a história que o Papa Inocêncio III estava dentro da Casa da Moeda em Roma, com a cabeça enfiada em um saco, contando as moedas de ouro. E aí ele percebeu que alguém vinha se aproximando, ele todo sem graça, tirou a cabeça dentro do saco, olhou para trás e viu que era Tomás de Aquino. E ele virou para Tomás de Aquino e disse: Tomás, não podemos dizer que a igreja não tem prata e nem ouro. E Tomás de Aquino disse assim: também não podemos dizer que somos a igreja primitiva, porque a igreja primitiva não tinha prata nem ouro. Às vezes você constrói os seus sonhos em cima de coisas que você acha que só elas lhe darão a realização desses sonhos. Mas eu quero lembrar a você que existe um Deus que pode lhe ajudar a realizar os seus sonhos, mesmo que seja impossível para você. Porque você diz assim: ah, pastor, eu sou pobre, bolsista, e reclama e lamenta, se coloca lá como o pior dos seres humanos. Mas você diz: ah, meu sonho é fazer medicina. Mas não dá, pastor. Quem falou para você que não dá? Quem lhe disse essa asneira? Deus, Ele é capaz de escancarar portas para você. Deus, Ele é capaz de lhe ajudar a realizar os seus sonhos. Assim como auxiliou Eliseu, assim como utilizou aqueles apóstolos, Ele vai utilizar e ajudar você a realizar o seu sonho. Outra coisa que eles disseram foi assim, olhe para nós. Pedro, verso 4 do capítulo 3 diz: Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Quando eu era pequeno, eu já disse para vocês, e na biografia que foi dita aqui, foi dito que eu nasci em Guarulhos, em São Paulo. E é verdade. E quando eu era pequeno, meus pais foram lá para o sul do estado do Pará. Meu pai comprou uma grande quantidade de terra e uma fazenda. E eu cresci naquele lugar. A minha parte da infância, próximo da adolescência, eu fiquei naquele lugar. E o meu pai, ele tinha um hobby, não é que ele tinha um hobby, ele gostava muito. De todos os meses, ele saía de onde nós morávamos e ia pescar. Não é porque ele gostava de pescar, ele está me ouvindo, eu vou falar. Mas ele gostava de atrapalhar quem pescava. Mas é o seguinte, todos os meses ele desaparecia 1, 2, 3 dias e ficava lá na beira do rio pescando com os amigos. E eu era pequeno, e eu sempre encostava no meu pai e dizia assim: pai, eu quero ir pescar com você, eu quero ir pescar. Sabe o que meu pai dizia? Não, você é muito pequeno, você tem que crescer um pouquinho mais para você ir pescar comigo. E eu pacientemente esperava.
Aí no outro mês ele ia, e quando ele voltava, aquela mesma conversa: pai, eu quero ir pescar. E ele dizia: não, calma. Até que uma vez, quando ele voltou da pescaria, ele disse assim: filho, mês que vem você vai pescar comigo. Foi o mês mais longo da minha vida. E até que uma noite ele disse: ó, vai dormir mais cedo, porque amanhã nós vamos acordar de madrugada para ir pescar. Foi a noite mais longa, eu não dormi. E aí eu lembro que logo cedo ele me chacoalhou e disse assim: filho, vamos lá. E aí eu acordei, coloquei a minha mochila nas costas, subi na carroceria de uma caminhonete, e lá fomos nós, ainda escuro, à noite, o céu todo estrelado, e nós fomos andando. Passou na casa de um, outro, foi pegando as pessoas, e lá fomos nós andando na estrada. De repente aquela caminhonete saiu daquela estrada principal, e nós começamos a andar já numa estrada estreita, no meio da mata, uma estrada bem fechada. E aquilo foi andando, eu já não via mais o céu, as estrelas, a mata fechada. E de repente aquela estrada acabou, a caminhonete parou, desligou o motor, apagou o farol, todos desceram, eu desci também, minha mochila nas costas, e começamos a andar em uma trilha, no meio da mata, fechada, no meio da floresta amazônica. E quando o dia começou a clarear, nós começamos a ouvir um barulho de uma cachoeira. E esse barulho era muito longe, e nós fomos andando, e conforme o dia foi clareando, nós fomos andando, e esse barulho foi aumentando cada vez mais. De repente nós chegamos à margem de um rio, próximo dessa imensa cachoeira, mas nós não estávamos lá embaixo, nós estávamos lá em cima. Essa cachoeira, ela fica em um rio chamado Rio Jamanchim, que é um nome indígena, que traduzindo para o português se chama Águas Nervosas ou Águas Bravas. E o rio fazia juízo a esse nome que os índios deram, porque ele tinha muitas corredeiras. E o lugar onde nós íamos atravessar esse rio era alguns metros acima de uma cachoeira bem grande, que tinha talvez uns 20 ou 25 metros de queda livre, e lá embaixo aquelas pedras pontiagudas. Como tinha muitas corredeiras, naquele lugar onde ia se atravessar tinha várias pedras, que as pessoas iam pulando de uma pedra a outra, até chegar na outra margem do rio. E a água passava a uma velocidade incrível entre aquelas pedras. Só que aconteceu uma coisa lá em cima que ninguém sabia. Lá na cabeceira do rio havia chovido muito. E como resultado, aqui embaixo o nível da água subiu. E aquele lugar onde se atravessava tinha alguns momentos que a água vinha em cima da pedra e voltava. As pedras estavam enverdecidas de lodo, e se alguém escorregasse ali e caísse, naquela cachoeira lá embaixo, seria fatal. E aqueles adultos se reuniram ali em conselho para decidir se iriam ou não atravessar. E depois de uma conversa breve, eles decidiram: não, nós vamos atravessar. E o meu pai, que é um homem alto, forte, ele pegou uma corda, amarrou na cintura, entregou outra ponta da corda para os adultos que estavam ali e disse assim: ó, eu vou primeiro. E se por acaso eu escorregar e cair na água, não importa o que aconteça, puxem a corda e me tirem da água. E aí, combinado, eles começaram. O meu pai começou a pular de uma pedra a outra. Ele pulou a primeira pedra, ele usava um par de botinas, sabe aquela botina com o solado de pneu de carro? E era interessante que em alguns momentos a água vinha até o tornozelo dele e voltava. E ele foi pulando de uma pedra a outra até chegar do outro lado. E quando ele chegou do outro lado do rio, ele acenou para que o próximo viesse. Eu olhei e falei: quer saber? Como é o meu pai que está lá, vou eu primeiro. Peguei a outra ponta da corda, amarrei na minha cintura, joguei a mochila nas costas e comecei a travessia. Como eu disse, o meu pai usava um par de havaianas nos pés. Eu usava um equipamento bem mais apropriado. Eu usava havaianas. E eu comecei. Pulei a primeira pedra, a segunda, a terceira. Quando eu estava no meio do rio, aconteceu o inevitável. Eu escorreguei e eu caí na água. Quando eu caí na água, eu senti a água me arrastando a uma velocidade vertiginosa. Eu não estava na superfície, eu estava no fundo. E o pior é que tudo que me vinha na mente não era a velocidade da água, não era o fato de estar na superfície ou submerso. Não, o que vinha na minha mente era aquela cachoeira lá embaixo e aquelas pedras pontiagudas. E eu falei: é lá que eu vou me acabar. De repente, eu senti algo quase me arrebentando pelo meio. Era a corda que estava conectada a mim e ao meu pai. Só que teve um detalhe. Quando eu caí na água, a corda não esticou na direção da margem do rio. A corda deu uma volta na pedra e ela esticou na direção do leito do rio.
E quando a corda esticou, a pressão da água e eu amarrado pela cintura, eu ficava girando, igual uma hélice de avião assim, ó. E era interessante que a luz acendia e apagava. A luz acendia e apagava. E eu bebendo água. E bebendo água. E os peixes lá embaixo desesperados. Vamos acionar o Greenpeace que esse cara vai secar esse rio aqui. E eu bebendo água. E bebendo. Até que eu tive a ideia de segurar na corda com a mão. Quando eu segurei na corda com a mão, eu parei de girar. Eu já tinha bebido uns 15 litros d'água. Estou brincando. Mas olha, quando eu segurei na corda, eu parei de girar. E quando eu parei de girar, eu vi que meu pai não estava mais lá na margem do rio, ele estava no meio do rio, em cima da pedra, segurando a corda com a mão. E eu ali segurando na corda com as duas mãos, tudo que eu queria fazer era sair dali. E quando eu segurava na corda e eu puxava, porque era a única coisa que eu tinha para me agarrar era a corda. E eu puxava a corda, quando eu puxava, a pressão da água me jogava para baixo. E eu bebia água. E quanto mais eu tentava sair da água, mais água eu bebia. E o meu pai em cima da pedra, segurando a corda. E ele gritava alguma coisa que eu não conseguia entender, pela turbulência da água, pelo barulho. E eu me debatendo, e eu puxava a corda, e afundava, e bebia água. E eu tentando me debater, e de repente eu consegui entender o que o meu pai dizia. E o meu pai, desesperadamente, ele gritava em cima da pedra. Ele dizia assim: filho, por favor, olhe para mim. Olhe para mim. Você quer salvar alguém que está morrendo afogado? Pula na água, meu irmão. Garra ele pela orelha, pelo cabelo, pelo nariz, pelo pescoço, sei lá. Mas não vem com essa conversa mole de olha para mim. Isso não funciona. Você está no seco, está fácil, olha para mim aqui. E eu me debatia, e eu puxava a corda, e fundo, e água. E o meu pai gritava, e ele dizia: filho, por favor, olha para mim, olha para mim. Sabe o que eu fazia? E o meu pai gritava, e ele dizia: filho, olha para mim. E eu... As minhas forças foram acabando. Eu fui percebendo que eu ia morrer afogado naquele dia. Quando as forças acabaram, eu decidi olhar para o meu pai pela última vez. E aí eu entendi o que ele queria dizer. Enquanto eu estivesse olhando para ele, eu estaria com a cabeça erguida. E enquanto eu estivesse com a cabeça erguida, a água passaria por baixo de mim, e a própria água me manteria na superfície. Ele não podia puxar a corda para me tirar, porque se ele fizesse isso, ele me mataria afogado. Sabe o que acontece? É que eu e você nos debatemos e lutamos contra a pressão da água, contra o afogamento, contra as dificuldades, contra tudo que nos cercam. E Deus, o Pai, está em cima de uma pedra, e tudo que Ele espera que você faça é olhar para Ele. É por isso que às vezes o convite de Deus, ele não faz sentido nenhum, porque o Pai está dizendo assim: filho, por favor, olha para mim, olha para mim. Tudo que você precisa fazer para resolver os seus problemas é olhar para o Pai. Ele vai puxar a corda e Ele vai resolver o problema. Aqueles apóstolos entenderam que aquele homem deficiente precisava exclusivamente olhar para eles. Você acha que Eliseu agiu diferente? Volta lá no Eliseu. Sabe o que Eliseu fez? Capítulo 2, verso 20. Diz assim, ó: e ele disse: trazei-me um prato novo e põe nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele e foi ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse:
Assim diz o Senhor: tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí nem morte, nem esterilidade. E ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Eliseu, ele foi à fonte, ele foi ao manancial das águas, a nascente. Não sei qual era a distância da nascente daquele rio, mas isso não me importa. Se era 10 quilômetros, 20 quilômetros, 100 quilômetros, 1000, não importa. O que importa é que ele foi à fonte. E a fonte é aquele que pode lhe ajudar a resolver os problemas. Eliseu foi à fonte. E se existe algo que você precisa fazer para ter uma identidade diferente, para ter uma história diferente, para conseguir fazer um ciclo diferente, você precisa ir à fonte, que é o Pai. Ele pode lhe ajudar a resolver os seus problemas. Ele pode lhe auxiliar a superar todos os seus obstáculos. Eu quero fazer um desafio a você. Nós vamos cantar uma música agora. Você já sabe qual é. Mas eu quero desafiar você nesta noite a permitir que o Espírito do Senhor fale à sua mente e ao seu coração, e dando a você a oportunidade, de ouvir a voz de Deus. Enquanto eu estava olhando para o meu Pai, enquanto eu estava com os olhos nele, ele foi puxando a corda. Quando eu cheguei na beira daquela pedra que segurei a mão dele, eu disse assim: agora eu estou salvo. Ele pensou por alguns segundos e disse: ainda não. Eu não entendi, mas ele terminou a frase e ele disse: você ainda não está segurando a mão do verdadeiro Pai. Enquanto você não estiver segurando a mão, ou verdadeiramente a mão de Deus, você vai continuar se debatendo. Você pode até conseguir superar os seus obstáculos. Você pode até conseguir alcançar vitórias passageiras. Mas você nunca vai alcançar vitórias plenas. Você nunca vai conseguir ter uma identidade plena, ratificada, reconhecida e assinada pelo Espírito de Deus. Eu quero desafiar você a cantar essa música, escancarar o seu coração para Deus e permitir que Ele trabalhe em sua vida. Se você quer fazer isso, fique em pé e cante essa música. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma
o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Eu quero fazer um desafio a você. Na sexta eu não fiz, no sábado também não, ontem não, mas hoje eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu sei que existem alguns jovens aqui que talvez não tenham a oportunidade de ouvir o que eu estou dizendo hoje, amanhã. Eu sei que existem alguns, eu vou descer. Eu sei que existem alguns aqui que ainda não decidiram, ou já decidiram, mas não tiveram a oportunidade de entregar o seu coração, a sua vida ao Senhor. Eu quero desafiar você a tomar essa decisão. Mesmo que você não tenha a oportunidade hoje, agora, mesmo que isso não venha acontecer, porque alguns possam até atrapalhar, ou por razões, ou não sei quais são os motivos. Mas eu quero desafiar você a permitir ou a entregar a sua vida ao Senhor e dizer: de hoje em diante, a minha vida, os meus sonhos, os meus projetos pertencem a Deus. Eu quero entregar o meu coração. Eu quero fazer isso. Eu quero desafiar, e eu gostaria de saber se existe um aqui que gostaria de vir aqui à frente, do meu lado, segurar a minha mão para eu fazer essa oração. Ah, pastor, mas aí meus amigos, não se importe. Eles vão gostar de você do mesmo jeito. Eles amam você do mesmo jeito. Mas eu quero fazer essa oração, segurando a sua mão. Quem é que vai vir? Pode vir. Eu quero fazer essa oração. Amém. Enquanto você vem, eu me lembro que eu era pastor lá no sertão, num lugar bem distante. Nem vou falar o nome do lugar, vocês não vão saber onde é mesmo. E eu fui realizar um batismo. Que Deus seja louvado. E aí eu fiz o sermão, fui lá no fundo, numa salinha, trocar de roupa, para colocar aquela bata, sabe aquela roupa que o pastor usa, aquela bata batismal. E aí quando eu estava trocando de roupa, parece que, sabe quando o Senhor fala assim: William, dá uma chacoalhada nessa bata, dá uma chacoalhada nesse negócio. E aí eu peguei e dei uma chacoalhada. Quando eu chacoalhei, caiu um escorpião no chão. Quando o escorpião caiu no chão, eu saí correndo atrás dele. E eu saí dizendo assim: escorpião, volta, volta, porque eu estou indo para o tanque batismal. E aquele que crer e for batizado será o quê? Salvo. Então vem comigo, você tem uma oportunidade incrível, cara, volta. Só que quanto mais eu corria atrás dele, mais ele corria de mim. E mais ele procurava um buraco escuro, mais ele procurava um lugar para se esconder, um buraco escuro, úmido. Ele procurava um lugar onde ninguém pudesse ver, onde ninguém pudesse ver aquilo que ele era, a identidade que ele tinha, a história que ele havia construído. Porque nós somos assim, nós tentamos esconder quem realmente somos. E eu correndo atrás dele, e ele se apegando à história dele, aos pecados dele. E você sabe que a consequência do pecado é o quê? A morte. Eu não estou dizendo: ah, pastor, você está apelando. Não. Eu estou sendo real com você. E que Deus seja louvado porque vocês vieram aqui. Que Deus seja engrandecido porque vocês decidiram vir aqui à frente. Eu sei que tem mais um.
Só mais um. E aí eu vou fazer a oração. Só mais um de vocês. E aí eu vou orar. Amém. Agora eu posso fazer a oração. Às vezes nós fugimos de Deus. Nós fugimos da oportunidade. Nós nos esquivamos do privilégio que Deus nos dá. Mas aquele que crer, for batizado, será salvo. Vocês entregam as suas vidas a Deus e dizem: eu quero confiar nesse Deus. Eu quero ser salvo. Eu quero ter uma nova identidade. Senhor Deus e Pai, aqui estão jovens, pais de famílias, amigos, parentes. Alguns estão aqui dentro desta casa, outros estão distante, acompanhando pela internet. Mas o seu Santo Espírito também está nos lares, também está abençoando e tocando o coração. E eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor os abençoe. Assim como esses jovens vieram aqui à frente e decidiram ratificar o compromisso que têm contigo, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os santifique e que o Senhor dê a eles uma nova identidade. Que eles possam permanecer firmes com os olhos em Ti, olhando sempre para o Senhor como Pai, como aquele que pode salvar, como aquele que pode estender a mão e pode auxiliar. Elias recorreu a este método. Os apóstolos recorreram a este método. E que nós possamos sempre recorrer também. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. A identidade.